Pronto. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao conteúdo que ficou programado, né, que está já programado pelas aulas do RCO. Na aula passada, nós terminamos de trabalhar com a questão dos estrangeirismos, nós corrigimos as atividades no quadro e fechamos com a retomada dessa questão dos estrangeirismos. Na aula de hoje, nós vamos seguir com esse conteúdo e o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura e interpretação de um texto e nós vamos também trabalhar com as marcas linguísticas presentes no texto, que evidenciam o interlocutor e o locutor presentes nesse texto. Então, na aula de hoje, nossa aula de hoje está programada basicamente para isso. Então, para começar, a professora vai abrir os slides aqui. E nós vamos começar com uma dinâmica, tá bom? Então, eu tenho dois papéis aqui e a professora vai pedir para o aluno sortear e ler o que está escrito. Então, nós vamos ler um texto e reconhecer as marcas linguísticas. Então, antes disso, nós vamos fazer um sorteio. Então, dois papéis que eu tenho aqui e eu vou entregar para vocês. Eu escolhi um outro aluno e vou pedir para vocês explicarem para mim. Aí vocês vão ler para a turma, vocês vão explicar para mim o que significa. Então, Vitor, já que você está tão animado, pega aí um papelzinho. Abre e lê para a lê em voz alta para a turma. Vai. Exatamente. A pós-verdade exige informações compartilhadas por uma sociedade que não tem relação com o real. Pós-verdade. O que significa essa palavra aí nesse contexto? Vitor, você sabe o que significa pós-verdade? Qual é o significado dessa palavra? Depois que a verdade foi contada. Alguém tem alguma ideia? Depois que a verdade foi contada. Todo mundo concorda comigo ou alguém tem uma ideia diferente? Pós-verdade. Lê o trechinho de novo, Vitor. Lê com atenção. Pós-verdade. Informações partilhadas por uma sociedade que não tem relação com o real. E agora? Você ainda mantém a mesma ideia que a verdade é depois, a pós-verdade é depois, é contada depois da verdade? Absolutamente, a ideia que eu não sei. Alguém tem uma? Alguém quer acrescentar no que o Vitor falou? Então vamos manter lá. Pós-verdade é depois da verdade. Deixa eu falhar. Vamos lá. Mais um papelzinho. Vamos, Samira. Abre o papelzinho e lê pra gente em voz alta. Desculpa. Vamos lá. Abre o papelzinho e lê em voz alta pra gente. Vamos lá. Não consigo deixar essa bolha de atividade. Não consigo deixar essa bolha de atividades. O que significa a palavra bolha? Bastante? Bolha, bastante. Não consigo deixar essa bolha de atividades. Para a Samira, é bastante, é muito. Ou acumulação. Acumulação? Mais alguém? Mais alguém quer acrescentar? Todo mundo concorda com a Samira? Concorda com ela? Então, bolha é bastante acumulação, ou acumulação. Essa bolha de atividades são muitas atividades. Tá, então o que nós vamos fazer agora? A professora entregou um texto para vocês e nós vamos ler esse texto. Esse texto é um trecho de uma entrevista que foi publicada na revista Carta Educação. Se a revista se chama Carta Educação, basicamente ela é uma revista que serve, que traz assuntos sobre o quê? Sobre educação, sobre escola, né? E sobre formas de ensinar. Então, qual é o público-alvo dessa revista? Alunos, estudantes e crianças. Você acha que crianças e adolescentes têm gostado dessa revista? Acho que sim. E os professores?
principalmente, né? Então vamos lá. Quem escreveu foi a Poliana Ferrari. Ela é uma pesquisadora, Poliana Ferrari, essa moça aqui, ó. E ela vai falar sobre fake news e o contexto de pós-verdade. O que é fake news? Notícias falsas. Isso aí. São mentiras. Por que a palavra está escrita em itálico? Isso, porque é um estrangeirismo, é uma palavra em língua inglesa. Então, olha só, a gente tem uma situação, um problema. Em uma pequena cidade, os moradores tinham uma vida pacata e sem muitos sobressaltos. Sobressaltos são problemas, né? Coisas assim que fugiam ao cotidiano. A internet chegou recentemente e com ela uma enxurrada de informações. Então, a internet chegou e com ela várias informações. João, um senhor de idade avançada, um senhor idoso, sempre foi acostumado a se informar através do rádio e do jornal local. Então, para ele se informar, ele usava o quê? Rádio e jornal. São fontes confiáveis de informação? Sim? Ah. Por que são fontes confiáveis de informação? Por que são fontes confiáveis de informação? É a blusa dela? Pode deixar que eu estou. Valeu? Então, por que são fontes confiáveis de informação? Na hora, por um repórter, jornalista que fez a cobertura, que investigou, né, se aquela notícia é confiável ou não. O dia que eu fui visitar e conversei com os alunos em Londrina, vocês sabiam que antes de ir ao lugar para cobrir o fato, eles antes pesquisam se não trata de fake news ou não? Vocês sabiam que eles sofrem diariamente com isso? Que eles têm que, porque antes eles chegavam no local e aquilo ali era mentira. Então, antes de ir ao local, cobrir a notícia, o fato que aconteceu, eles antes pesquisam para saber se aquilo ali é ou não uma fake news. Tá? Então, olha para vocês verem como que isso atrapalha a vida do jornalista. Né? E como isso é sério, porque se o jornal vai publicar uma fake news, o que acontece com ele? Se o jornal publica fake news, ele perde isso, Vitor, obrigada, ele perde a credibilidade. Então, vamos lá. Confuso, ele pediu ao neto que explicasse ao garoto, ele pediu ao neto que explicasse. Então, aí o que aconteceu, né? Certo dia, ao conversar com seu neto sobre as notícias que lia na internet, ouviu pela primeira vez a palavra pós-verdade lá, e fake news. Fake news para vocês? Tudo bem. Pós-verdade, a gente vai ler o texto e a gente vai entender o que significa. Confuso, ele pediu ao neto que explicasse. O garoto pacientemente leu a entrevista com Poliana Ferrari sobre o assunto. Então, o que ele foi fazer para descobrir? Foi ler a entrevista. É uma fonte confiável para descobrir se isso sobre pós-verdade? Sim ou não? Sim, porque é uma revista, é uma matéria que foi publicada numa revista séria, conceituada, tá bom? Então vamos lá. A gente então tem a entrevista com Poliana Ferrari, carta educação. Então vamos lá. A Michele vai ler a carta educação, a parte da carta educação, e o Pedro vai ler a Poliana Ferrari. Vamos, Michele. Carta educação. Qual a relação entre fake news e pós-verdade? Poliana Ferrari. A pós-verdade aponta para uma sociedade Personas digitais. Existe que não tem e às vezes as pessoas até nada. Mas como isso vai Ok. Então, o que é a pós-verdade? A pós-verdade aponta para uma sociedade informacional. O que é uma sociedade informacional? Informa, que é informado, que compartilha informações. Mas o que são personas digitais? Pessoas digitais como O que é uma persona? Personagens.
é uma pessoa fictícia. É uma pessoa inventada a partir da qual é criado uma expectativa. Tipo a Magalu? Só que a Magalu, ela é assistente virtual. A persona, por exemplo, eu sou empresário, eu quero ter como alvo um grupo de pessoas. Aí eu vou, como é que eu vou dizer? Eu vou descrever esse grupo de pessoas a partir daquilo que eu procuro. Por exemplo, que tipo de pessoa que eu quero atingir? Homem, mulher, qual a classe social dessa pessoa que eu preciso atingir. Então, eu crio uma pessoa fictícia, né, com aquelas características que eu procuro. Então, por que ele usa esse termo persona digital? As pessoas que estão ali nas redes sociais são pessoas que são reais, muitas vezes? Não. Muitas vezes as pessoas criam perfis falsos, né? Então, às vezes, eu imagino, qual é aquele público que eu quero atingir? Aquele público que não se informa, aquele público que não vai atrás para saber se a notícia é falsa ou não. Sabe os logaritmos quando chegam para vocês? Por exemplo, você pesquisou sobre tênis. Vocês viram que depois, tudo que você for pesquisar no seu celular ou em alguma outra rede social, aparece as coisas sobre tênis, os comerciais, as propagandas sobre tênis. Já perceberam isso? Então, eles vão avaliar o seu perfil e vai começar a compartilhar as suas redes sociais com aquilo que você pesquisou. Pensando que se você pesquisou, você está interessado naquilo. Então, aquilo que você pesquisa é o que eles falam que é o mundo que você vive. São coisas do seu interesse. Coisas que te interessam. O logaritmo vai fazer essa leitura e vai começar a compartilhar o seu celular, a sua rede social, com aquelas informações. Com aquilo que você gosta. Para que isso? Para incentivar você a fazer o quê? Comprar e ficar cada vez mais. Isso aí. Entendeu? Então vamos lá. Então o que acontece? Desejos que não têm conexão com o real. Vejo que às vezes as pessoas não até têm dimensão do que determinada informação é falsa. Mas, como isso vai ao encontro do seu desejo, elas compartilham. Nossa, isso me interessa, eu vou compartilhar. Sem nem verificar. Tá? Então, a pós-verdade, vamos lá. Agora a Alanis é a parte de educação e a Michele é a Poliana Ferrari. Vai, Alanis. Vocês têm aí no texto de vocês. Se não conseguir enxergar. No livro, você usa a expressão. No livro, você usa a expressão bolha. O que entende por isso, você for das necessidades dela. Bolhas são as redes sociais e propõem uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço que temos a compartilhar com os seus iguais. Sobretudo, nesses tempos de polarização, temos cada vez mais excluído os que pensam diferente de nós, o que nos deixa em uma zona de conforto, mas também nos priva de uma leitura de contexto. Precisamos transitar mais pelos grupos divergentes. O que é divergente? O que é grupo divergente? Sério? O que é divergente? Olha lá o filme. O que a menininha do Divergente fazia? Que divergente? Então, o que é divergente? São grupos contrários que pensam diferente de você. Ver mensagens de outros grupos, da grande mídia, porque, ainda que manipulado, o discurso dá uma dimensão do que está acontecendo. Costumo dizer que até para criticar algo, precisamos conhecer, entrar em contato, senão só produzimos uma opinião pasteurizada da bolha. Isso. Então, olhem só, vocês têm esse trecho aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, até agora, ela falou da pós-verdade e da bolha, tá? O que significa... no livro você usa a expressão bolha. O que entende por isso e por que diz da necessidade de ser dela? No início
da resposta, ela já fala o que é bolha. Bolhas são as redes sociais e propõem uma reflexão sobre a necessidade de sairmos desse espaço que te induz a compartilhar com seus iguais. Então, o que é essa bolha digital, essa bolha social que ela fala? Instagram das bolhas. Hã? Instagram. Instagram? Como que é o formato de uma bolha? Uma bolha não é assim um círculo? E digamos que você está dentro dessa bolha. Isso! Ficar dentro dessa bolha, você só tem aquilo que te agrada, aquilo que você gosta de saber, de ler. Então, a bolha, dentro da bolha, você fica o quê? Preso. Então, você está preso dentro daquilo que te agrada, daquilo que você gosta, daquilo que chama a sua atenção. Por que ela diz que é importante nós sairmos dessa bolha e começar a ver coisas, ideias contrárias, diferentes daquilo que nós gostamos, estamos acostumados, confortados a discutir? Para ter uma mente mais aberta? Para ter uma mente mais aberta. Experimentar coisas novas e para formação de opinião. Por que é importante ouvir aquilo que é diferente daquilo que eu penso? Para mudar de opinião? Isso. Assim, gente, quando a gente começa a ver as opiniões contrárias, a gente também começa a debater e a contestar aquilo que nós estamos acostumados a ver. Né? Nossa, eu pensava assim, mas ela mostrou que não é bem assim. Para você poder pôr os prós e os contras e poder balancear ali aquilo que você acredita. Tá? Então, assim, quando a gente vai discutir sobre isso, ela fala sobre essa importância. Sair dessa bolha, dessa zona de conforto, para que você possa formular aí uma opinião mais firme, mais concretizada em relação àquilo que você, como é que eu vou dizer, em relação àquilo que você discutiu, aquilo que você discute. Porque a gente precisa ter isso, porque nem sempre aquilo que a gente acredita é o que é certo. Né? Nem sempre tem outras visões. E isso é importante para que a gente possa ter uma opinião madura. Tem também conhecer o outro lado, mas também fortalecer aquilo que eu acredito que vai poder também contestar. Entendeu? Contestar, ou seja, divergir e contra. É assim que funcionam os debates. Quem já participou de um debate? Eu não sou debate, então. Então, o que é um debate? No debate, você tem que conhecer os dois lados para você sempre mostrar que o seu lado é melhor que o outro. Para você conseguir debater aquilo que for trazer para você. Preste atenção nos debates políticos que tem tido, né? Quando tem esses debates que passam na televisão, nos jornais. Quando o adversário não conhece bem aquela realidade, ele não consegue rebater e não consegue contrapor aquilo que o outro diz. Então, por isso que é importante sair dessa bolha. E por que é importante sair dessa bolha em relação às redes sociais e às fake news? Para se informar mais. Por que é importante sair dessa bolha em relação às redes sociais e às fake news? Porque ele sempre vai ser viral. Isso, Pedro, porque talvez aquilo que você costuma compartilhar, que você costuma ver, não é verdade. Então, isso, por isso a importância de sempre contestar, avaliar aquela informação que você recebeu. Por exemplo, se chegasse com a informação falando que o governo fecharia todas as escolas, veja fake news. Isso. Não, uma fake news. Mas vamos supor, nossa, que vai ter aquele que vai falar que legal e vai compartilhar. Sem pelo menos averiguar, né? Então, essa é a grande questão. E isso é importante, porque as redes sociais elas bombardeiam todos os dias com essas novas informações. Então, a gente tem que saber ponderar o que é verdade e o que não é verdade. Pesquisar e avaliar, tá bom? Isso é muito sério, para que a gente não possa incentivar o outro a cair no erro. Quem compartilha fake news, hoje a gente tem essa questão da ética, né? Quem compartilha fake news também fere uma questão ética. Não é ético, né? Não é ético fazer compartilhamento de. Tudo bem?
o restante do texto. Como sair, vamos lá. Ana, letra a gente, a Ana aqui, e a Ana Beatriz responde. A Ana é como sair da bolha se relaciona com o enfrentamento das fake news. Vamos lá, Ana Beatriz. Um pouquinho mais alto. Os algoritmos são os softwares e eles fortalecem as bolhas. Se você fala de comida orgânica, só receberá anúncios de marcas desse tipo. Aí entra no filtro. Os produtores de fake news também estão com perfis falsos para entrar nas bolhas e oferecer discursos sobre medidas. Os algoritmos seguem as nossas pegadas nessas redes para oferecer conteúdo. Então, se você é uma pessoa que transita, é possível confundir e isso é bem benéfico a partir do momento que você não fica na mão da plataforma. Sair desse universo e consegue fazer o objetivo de estabelecer melhor. Isso, tá vendo? Aí estava falando da importância de sair dessa bolha, né? De averiguar, de ver outras informações, se é com relação ao assunto, pesquisar outras fontes, né? Porque senão a gente fica preso só naquilo que nos interessa. Aquilo ali que nos interessa, que está chegando para mim, é importante, vai ser produtivo em que ponto, né? Então, a questão da pós-verdade aí, a gente vai entender o quê? Então, a bolha nós entendemos. Então, o que é uma bolha social, uma bolha digital? A gente entendeu. E o pós-verdade? O pós-verdade, né, que é depois da verdade, são as falsas informações. Tem relação com a fake news. O que é pós-verdade? É aquilo que não é verídico, né? Então, a pós-verdade aponta para uma sociedade que compartilha informações e desejos que não têm relação com o real. Então, é isso que é a pós-verdade. É usado para falar sobre essa não-verdade, sobre esses perfis falsos que vão ser usados para ser disseminados em notícias falsas. Tudo bem? Entendido? Então, agora, a professora vai parar com a gravação aqui. Alguém tem mais alguma dúvida em relação à leitura do texto? Não? E agora a gente vai, então, dar sequência.